Brasília movimentada nesse final da semana. A gente vai direto conversar com a Marília Sena. Marília, sexta-feira veio com tudo por aí. Pois é, Núria, sexta-feira ainda está com tudo porque as coisas podem mudar a qualquer momento. O ex-ajudante de ordens da presidência da República no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso novamente pela Polícia Federal. Ele foi convocado a prestar depoimento nesta sexta-feira no Supremo Tribunal Federal após vazarem áudios dele falando da delação premiada que colocou ele, preso em regime domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes convocou Mauro Cid para prestar depoimento sobre esses áudios e de lá ele saiu preso, prisão preventiva. Mauro Cid, inclusive, Núria, chegou a passar mal dentro do Supremo Tribunal Federal e foi socorrido pela corte. Depois ele foi direto para o IML aqui de Brasília e seguiu já para o batalhão da Polícia do Exército, porque é militar, então está preso no setor urbano militar aqui em Brasília, muito próximo do Congresso Nacional, da Esplanada dos Ministérios. A gente não sabe quais são os próximos passos, quando ele será solto, muita coisa ainda está aí para acontecer e pode surpreender a gente nesse final de semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não está em Brasília, está em São Paulo, mas comentou o relatório bimestral do orçamento que foi entregue nesta sexta-feira. Estava prevista para ontem, a gente trouxe aqui no BNews 19 horas que o presidente Lula estava se reunindo com a sua equipe econômica para falar desse relatório, e aí Haddad comentou o contingenciamento econômico. Vamos ouvir. A cada bimestre, a Receita Federal vai fazendo uma reavaliação das receitas que podem entrar ainda ao longo do ano, riscos de frustração, avaliação dessa natureza, como foi o caso da receita de concessões, que foi revista para baixo, e vai reavaliando as outras receitas, as receitas ordinárias, que no nosso entendimento, já desde o ano passado, poderiam estar subestimadas. Nós entendíamos que o orçamento em agosto, mas é a área técnica da Receita que faz essas estimativas, inclusive com notas técnicas e tal. Mas a minha impressão e a impressão da equipe, por ocasião do envio do orçamento, era de que talvez as receitas correntes estivessem um pouco subestimadas e as receitas extraordinárias um pouco superestimadas. Isso está se comprovando, mas elas estão se compensando razoavelmente bem, e até aqui nós estamos com uma projeção para o ano boa, mas, de novo, a cada bimestre essa avaliação volta a ser feita, né? O Instituto da Compensação, que a MP 1202 introduziu, está surtindo um efeito considerável, melhora a capacidade do Estado se planejar, e isso tudo faz com que a previsibilidade melhore. Então, nós tivemos um bom primeiro bimestre, mas vamos continuar acompanhando com o mesmo rigor a evolução do ano. Núria, e ontem o presidente Lula recebeu representantes do setor de fruticultores aqui em Brasília, na casa de veraneio da Presidência da República, na residência oficial da Granja do Torto. O encontro foi acertado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Foi um churrasco que o presidente Lula ofereceu para os representantes desse setor e, de acordo com o ministro Carlos Fávaro, esse é o primeiro de muitos encontros que Lula pretende ter com os setores do agronegócio. O presidente Lula tenta uma aproximação com esse setor. Após o encontro, os representantes afirmaram que a reunião foi muito boa, muito descontraída, muito positiva, foi o balanço que fizeram desse encontro e deram alguns spoilers, dos próximos passos. De acordo com eles, o presidente Lula e o vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços articulam, junto com o setor da fruticultura, a abertura do mercado da uva
para a China. Segundo um dos representantes, Guilherme Coelho, está marcada para junho uma viagem com o presidente Geraldo Alckmin e o ministro Carlos Favaro para a China para abrir esse mercado lá no país asiático. Outra coisa que foi tratada na reunião foi a falta de mão de obra no mercado de fruticultores lá no Nordeste. Segundo Guilherme Coelho, tem muita coisa, muito serviço, mas falta mão de obra. Segundo ele, o governo se comprometeu a ajudar nesse ponto. A carga tributária do setor de exportação da fruticultura também foi tratada. Um dos representantes informou que a reforma tributária já atendeu, sim, a esse setor, mas que a reforma tributária ainda precisa ser regulamentada, né? E que o presidente Lula se comprometeu a ajudar aí nessa regulamentação. Lembrando que o ministro da Fazenda disse há alguns dias que essa regulamentação da reforma tributária, que são chamados projetos de lei complementar dentro do Congresso Nacional, devem sair ainda neste ano de 2024. O desafio, viu, Núria? Lembrando que este ano tem eleições municipais e que tem um período ali do Congresso Nacional, de setembro a dezembro, que o Congresso para, porque os parlamentares voltam para os seus redutos para ajudar ali quem quer que eles sejam eleitos. Então, a reunião de ontem foi positiva, segundo quem estava lá. Churrasco bastante animado, terminou bem tarde aqui em Brasília ontem e gerou esses frutos. Viagem para a China em junho e compromisso do presidente Lula com a carga tributária do setor. Núria. Obrigada, Marília. Bom final de semana para você. Bom descanso.